dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vou transmitir aqui a tela, mas vamos lá, porque a gente tem muita coisa para tratar. Meu Deus do céu, Código Civil, a gente tem 211 artigos para ver, eu quero ver todos com vocês. A gente vai fazer questões, não todos hoje, né? O código começa com a parte geral, com o livro das pessoas. A gente vai falar das pessoas naturais, da personalidade e da capacidade. O que é importante vocês saberem? Que isso aqui representa uma evolução no entendimento do direito, especialmente em relação a nós, as pessoas. O Código de 16, que é o código anterior, assim como as demais normas, elas se fixavam mais nas coisas, no direito das coisas. Então, essa é a primeira vez que o Código Civil ele coloca a pessoa como centro das relações jurídicas. E é por isso que ele muda, ele inverte a ordem, começa a tratar das pessoas já no livro 1. Então, o que diz o artigo 1º? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Tá? Então, quando começa a vida? Para todas as relações, nós precisamos saber quando começa a vida, porque a gente tem que ver se a pessoa vai herdar, por exemplo, se ela vai ter direito a uma indenização, a danos morais, se ela tem direito a diversos direitos. Essa teoria aqui, essa primeira parte, ela se chama teoria natalista. Tá? E para a maioria da doutrina, ela é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Essa segunda aqui diria respeito à teoria concepcionista, que diria assim, a vida começa logo com a concepção. O problema dessas duas teorias aqui é que elas são muito 880. A personalidade começa com vida. Tá, mas e aquela pessoa que é o nascituro, que está na barriga da mamãe ainda não nasceu? Ela não tem direito a nada? Como vocês sabem, ela tem direito, por exemplo, a alimentos gravídicos, essa criança tem direito. Então, embora ela não tenha nascido ainda, ela já tem alguns direitos. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos nascidos. Já a teoria concepcionista, ela entende que desde o momento da concepção haveria vida. Aí nós teríamos outros problemas, né? Por quê? Se eu considerar que a pessoa ela tem personalidade desde o momento da concepção, eu posso também pensar que ela pode ter direito à herança, por exemplo. Imagine, a criança nem nasceu. A mãe, infelizmente, abortou com ali uma semana, um mês. Aí ela vai ter direitos? Então, em regra, a doutrina entende que a nossa teoria é uma teoria natalista mitigada. Tá? Então, ela considera que a vida começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, alguns direitos para o nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Essa questão aqui, pessoal, ela é queridinha das bancas. É a única hipótese em que há absolutamente incapazes. Vocês veem aqui embaixo, ó, que os outros foram revogados, ó, 1, 2, 3, revogados. Aqui existiam outros sujeitos. Não vou falar para vocês para não confundir. O que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês, porque cai muito. Vocês vão ver nas questões que a gente vai resolver, que a recorrência de perguntar isso é muito grande. Então, existem dois tipos de pessoa. Tem três, né? Tem os absolutamente capazes, tem os absolutamente incapazes, que são apenas os menores de 16 anos, e existe os relativamente incapazes. Os relativamente incapazes são os previstos aqui no artigo 4º, tá? Então, essa questão ali é bem recorrente, eles misturam os dois. Mas para guardar, para ficar mais fácil, lembra quem são os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, e o resto que vier, tá? Em regra, vão ser relativamente incapazes, tá? Então, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Aqui daí, os maiores de 16 e menores de 18 anos, tá? Então, aquela pessoa que já vota, que a partir dos 16 anos você já pode votar, ela é relativamente incapaz. Os ébrios habituais ou viciados em tóxicos, as pessoas viciadas em bebida ou em substâncias entorpecentes. 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Olha como que eles gostam de colocar em prova.
João sofreu um acidente de carro e perdeu todas as suas funções. Ele está em estado vegetativo. O João, ele é absolutamente incapaz ou ele é relativamente incapaz? Lembrem, absolutamente só os 16 anos, tá? Aí você já consegue resolver as outras questões. Isso mesmo, pessoal. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, tá? Aqui a gente fala em indígenas, gente, não se usa mais o termo índio, porque ele é considerado pejorativo. Então, também lá em 2015 houve essa mudança nesse termo aqui para indígenas. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Isso vocês sabem, né? Quando vocês fizeram 18 anos, alguns foi uma festa, depois vocês viram que a vida adulta não era tão legal. Mas na hora lá, agora eu me mando. E depois vocês viram que a vida não era tão legal, né? Tão fácil. Alguns gostaram mais até, né? Tem gente que fala que foi uma libertação, mas enfim. Então, a menoridade cessa com 18 anos, cessará para os menores a incapacidade. Agora eu quero que vocês se prendam bem ao texto da lei, porque a gente vai falar sobre a emancipação. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu tinha um colega, ele tinha 16 anos, ele falava que era emancipado, e eu falava que isso não existia, né? Eu não sabia. Eu acho que eu tinha um pouco de inveja dele também, poder morar, porque ele morava sozinho, os pais dele tinham viajado para o exterior. Mas a dele foi a hipótese 1, que a gente vai ler já. Cessará para os menores a incapacidade. 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Tá, então, para que exista essa emancipação voluntária aqui, pela concessão dos pais, precisa ser por instrumento público. O que eles mudam na prova? Coloco aqui instrumento particular. E eu quero que vocês imaginem que o Estado tem que ter algum controle sobre o que está sendo feito. Porque, a princípio, a pessoa é relativamente incapaz, não é verdade? Então, eu preciso saber o que está acontecendo. Os pais decidem que a pessoa vai ser emancipada e joga ela no mundo de qualquer forma. Claro, gente, não tem um controle. Eu estou dando esse exemplo só para vocês guardarem na memória que precisa de um instrumento público, tá? Então, pensem que o Estado tem que fazer, tem que cuidar dessa pessoa, desse jovem e tal, entendeu? Só para vocês lembrarem. Independentemente de homologação judicial. Olha aqui, ó. Essa emancipação aqui, voluntária, ela independe de homologação judicial. Basta que os pais queiram e façam isso por instrumento público. Mas será por sentença do juiz quando for caso de tutor, se o menor tiver 16 anos completos, tá? Então, no caso de tutor, vai ser por sentença do juiz. Segunda hipótese, casamento, pelo casamento. Então, se a pessoa foi lá e se casou, né, ela é maior de idade. A idade número no Brasil é 16 anos atualmente, tá? Então, eu já ouvi casos de pessoas que falaram que viram casamento de pessoas, depois do Código Civil, com 15, 14. Na sala de aula mesmo, na semana retrasada, uma aluna falou que isso aconteceu. Recentemente na escola que ela trabalha. Mas, enfim, lembrem que a idade número é 16 anos e pelo casamento cessará a incapacidade. É uma forma de emancipação. Pelo exercício de emprego público efetivo, nesse caso, atualmente, os editais cobram que a pessoa tenha mais de 16 anos para fazer o concurso público. Mais de 16 não, mais de 18 anos para fazer o concurso público, tá? Mas caso não houvesse previsão, ele poderia haver a emancipação pelo exercício de emprego público. Pela colação de grau em ensino superior, aqui, pessoal, eles fazem as questões contando uma historinha. Maria passou no vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro com 16 anos. Ela é emancipada, tá? Lembrem, é pela colação de grau, não é por entrar na faculdade, não é por entrar no ensino superior, precisa colar grau. Guardem isso que cai na prova de vocês. Essa é a pegadinha que eles fazem. E 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, tá? Então,
lembrem dessas alternativas aqui. Eu quero que vocês lembrem também, eu quero que vocês saibam que a regra pela doutrina é que em todas essas hipóteses precisa ter 16 anos no mínimo, porque não é possível emancipar quem é absolutamente incapaz, tá? Mas na prova de vocês, se não tiver nenhum número aqui do lado, ó, pelo casamento, não precisa ter aos 16 anos. Pelo casamento, como a lei diz, pelo casamento tá ok. Pelo exercício de emprego público efetivo, tá assim na prova, ok. Pela colação de ganhar um curso superior, também tá ok, tá? Os únicos dois que exigem especificamente, de forma expressa, os 16 anos é o 1 e o 5, tá? Em regra, todos precisam, mas o 1 e o 5 são os que realmente têm a previsão legal. Aí vem a pergunta, tá, e se tiver lá na minha prova que João colou grau com 15 anos, João foi emancipado, o que eu faria, tá? Existe parte da doutrina que entende que se não tem previsão de idade nesses dispositivos aqui, não teria idade, tá? Mas a maioria da doutrina entende que precisa ter 16 anos. Então, se estivesse na minha prova, que é 15 anos, colocar com 15 anos ele está emancipado, eu colocaria que está errada, tá? Mas pode ser que o examinador de vocês considere que está certo. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que fazer recurso. Esse não é o tipo de questão que aparece em provas de nível médio, tá? Porque ela exige um grau de conhecimento sobre a doutrina maior, e doutrina não é cobrada na prova de vocês, né? Então, mas só para vocês saberem, tá? Em regra, todo do 1 ao 5 precisa ter 16 anos, embora de forma expressa só conste no 1 e no 5. Então, tenham uma boa manhã, muito proveitosa, e um grande abraço para vocês, tá bom? Tchau, tchauzinho! Tchau!